Bom dia, meus irmãos, a paz do Você pode Senhor. até achar que ninguém percebeu. 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos dizer: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Retira-te e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para a Sarepta, que é de Sidom, e habita. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Só até aqui. Eu cheguei aqui agora, eu estou, para quem não sabe, estou na região de Canindé, sertão do Ceará, numa comunidade conhecida como Boa Vista dos Caolas. E eu me encontro aqui nesse lugar. Para quem ainda não percebeu, deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera. Aqui é o leito de um rio, o rio Bató. Como você pode ver aqui atrás de mim, ó. Ele corre aqui, né? Ele atravessa toda essa região. Agora ele está com pouca água, exatamente porque as chuvas, né, já cessaram um pouco. E aqui ele já começou a secar. Esse leito aqui, quando chega o verão, ele seca ao ponto de ficar só areia, né? E você jurar que é uma região sem vida. Mas o que eu quero falar nessa manhã é acerca do que Deus trouxe ao meu coração através desse texto que nós acabamos de ler. A palavra de Deus, no capítulo 17 de 1 Reis, ele está narrando um texto, uma história que aconteceu com o profeta Elias, que vai ali até diante do rei e fala de uma profecia, né, que Deus havia dado a ele, de que cessaria as chuvas naquela região como uma punição. E Deus, ele chega para o profeta, porque Deus, ele sempre cuida dos seus. Eu quero falar nessa manhã exatamente de cuidado de Deus. E Deus dá a ordem a Elias para que ele vá para ficar junto da torrente de Querite, que ali ele o sustentaria. E o texto que nós acabamos de ler, você pôde perceber que Elias ficou junto àquela torrente, ou seja, aquela região onde passava o leito de um rio, talvez parecido com esse, eu não sei, a Bíblia não entra em detalhes, mas o fato é que diz a palavra do Senhor que Elias ficou ali alguns dias, e enquanto ele estava ali, ele comia pão e carne durante o dia, que era trazido pelos corvos, à noite também, e bebia da água daquele ribeiro. Só que em um dado momento Deus volta a falar com o profeta e diz que ele saia dali, né? Porque ele vai secar o leito daquela torrente. E aquela torrente seca, e ele diz que já tinha providenciado que uma viúva o sustentasse. E aqui a gente já entra em outra história,
Mas o que eu quero falar para você nessa manhã é o seguinte, que o que é que eu aprendo nesse texto com a lição do profeta Elias? É que Deus, ele cuida dos seus. Deus, ele conhece a nossa vida, ele conhece cada circunstância que nós vivemos na nossa vida. E por mais que muitas vezes pareça que nós estamos em uma terra seca, em uma terra inabitável, a presença de Deus, ela sempre será uma constante na nossa vida. E Deus, ele diz ali para o profeta, para que ele saia dali. E outra coisa que eu aprendo com essa palavra é que há momentos na nossa vida também de que Deus, ele vai permitir que muitas coisas sejam tiradas de nós para que a gente se levante e saia da nossa zona de conforto. Às vezes você não entende de uma outra maneira e é necessário que Deus tire algo de você para que você possa tomar uma nova decisão, para que você possa buscar um outro rumo, um outro caminho, para que você possa ir em busca de outros objetivos ou do objetivo que Deus já determinou. Então talvez, eu entendo que talvez se Deus não tivesse tirado de Elias aquele sustento, se aquele leito não seca da torrente e se aqueles corvos continuassem alimentando Elias, talvez ele ficasse acomodado de continuar naquele lugar. Embora o profeta Elias fosse um homem que obedecia rigorosamente à voz de Deus. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus, ele tem promessas na minha e na sua vida. Deus já determinou tudo acerca de cada um de nós. E eu não sei em que momento você está vivendo agora na sua vida. Eu não sei se a torrente ainda está correndo água, eu não sei se você ainda está sendo alimentado por corvos, ou se a torrente já secou e Deus já começou a trabalhar para que você saia do seu comodismo. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que não importa em que circunstância você esteja, Deus, ele tem cuidado de você. Por mais que ele pareça distante em alguns momentos, por mais que você se sinta sozinho, nunca esqueça que Deus te ama e que Deus tem o melhor para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, tenha um bom dia, uma excelente semana. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. E eu gostaria de, nesse momento, estar orando com você. Querido Deus, eterno Pai celestial, nós te louvamos, ó Deus, nesse início de manhã, ó Pai. E aqui diante, Senhor Deus, da natureza, Pai, tão bela, que revela, Senhor Deus, a Tua presença, que revela a Tua existência, que revela o Teu poder. Deus, eu quero te apresentar, ó Pai, a vida de cada uma das pessoas que tiverem acesso, Senhor Deus, a esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor fale ao coração delas. Eu não sei que momento da vida delas elas estão vivendo agora. Eu não sei se elas estão sendo alimentadas, ó Pai. Eu não sei se elas estão vivendo no momento, Senhor Deus, de abundância, ou se elas estão vivendo no momento de escassez. Se elas estiverem vivendo no momento de abundância, Deus, que o Senhor continue falando ao seu coração, mas que as pessoas elas possam entender, ó Deus, que independente da circunstância, a nossa dependência vem de Ti. E se necessário for, Senhor, que o Senhor tire, ó Pai, daquele que precisa ser tirado, Deus. Algo, Senhor Deus, de valor, Senhor, porque muitas vezes é assim que o Senhor trabalha na nossa vida, para que nós possamos tomar novas decisões, ó Pai. E saber que novos horizontes, Senhor Deus, irão surgir diante de nós. Pai querido, Deus amado, Deus santo, eu te agradeço, Deus, por estar neste lugar. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra que tem falado profundamente ao meu coração. Senhor, abençoa, Deus, a minha vida, abençoa a vida da minha família, abençoa a minha casa, Deus, a todos os meus, abençoa os meus amigos, abençoa os Teus servos, Deus, espalhados pelos 4 cantos da terra. E abençoa, Deus, a cada uma
das pessoas que estão, ó Pai, nesse momento, olhando, Senhor Deus, para esse vídeo, Deus, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa fazer